Você já parou para pensar quanto precisa acumular para se aposentar, para ter uma vida confortável na sua aposentadoria? E também, como utilizar desse recurso durante o período em que você vai estar aposentado, para que mantenha o seu poder de compra e que esse dinheiro, esse montante acumulado, ele prevaleça, ele não venha a se perder. Então, neste vídeo, vamos conhecer a regra dos 4%. Isso vai te ajudar a ter uma ideia de como vai ser a sua aposentadoria. Como fazer a acumulação, quanto que precisa acumular. Então vamos falar aqui da fase de acumulação, que também é utilizada a regra dos 4%. E depois da fase de usufruir, de utilizar dos recursos. Então, a regra dos 4% também é aplicada. Então, fica aqui um vídeo até o final. Vamos conhecer essa regra tão famosa dos 4% e verificar se ela é aplicável ou não ao seu caso. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia de longo prazo, como montar uma carteira previdenciária e ter recursos na sua aposentadoria. Então, vamos com tudo aqui. Quero iniciar com uma frase. É uma frase do best-seller A Psicologia Financeira de Morgan Housel, que diz o seguinte: guarde dinheiro como um pessimista e invista como um otimista. Então, vamos pegar essa frase aqui como um gancho para utilizar aqui no conteúdo de hoje. Falar da regra dos 4%. Essa regra, ela ajuda a descobrir quanto você precisa acumular, qual o montante final que nós temos que chegar para se aposentar. Para quê? Para que se mantenha o poder de compra, ou seja, que ali preserve dos efeitos da inflação e que você tenha uma aposentadoria confortável, ok? Então essa é a ideia. Vamos começar com um exemplo. Imaginamos aqui um investidor que ele tem como objetivo ter uma renda mensal de 10 mil reais, o que equivale a 120 mil reais anual, ok? Então ele precisa desse valor para a sua aposentadoria, 10 mil reais todos os meses durante a época que ele vai estar aposentado. E para manter o poder de compra, buscar uma rentabilidade real acima da inflação, a regra dos 4% diz o seguinte, que ele tem que buscar ter 4% de rentabilidade acima da inflação. Esse estudo aqui basicamente veio lá dos Estados Unidos, vou falar um pouquinho depois da fase de fruição dos recursos, mas nesse momento nós estamos tomando como referência o mercado americano, onde tem uma inflação mais controlada. É claro que no caso do Brasil nós temos aí maior volatilidade da inflação, ou seja, ela tem maior variação. Temos ciclos mais característicos, épocas com inflação menor e épocas com inflação muito maior. Então, essa regra aqui ela tenta manter uma rentabilidade de acumulação 4% acima da inflação, seja aqui no caso do Brasil, em qualquer dos momentos desses ciclos, ok? O objetivo é obter esses 4% em todos os anos da fase de acumulação, ou seja, se ele demorar 15 anos para fazer a acumulação, que está na fase ali dos aportes, trabalhando, guardando os recursos, investindo durante todo esse período, ele tem que manter essa proporção. É claro que ele não vai conseguir tirar essa taxa cravada todos os anos, mas ter como uma média. Tem anos que vão ser anos piores e outros melhores, mas que na média esse investidor ele consiga uma rentabilidade média de 4% ao ano acima da inflação. Tudo bem? Então, para o cálculo lá dos 120 mil reais anuais, que tem como base os 10 mil reais mensais que esse investidor quer ter, então qual é o cálculo? É só dividir o valor anual, 120 mil reais, por 4%. Dividindo por 4%, nós temos 0,04, ok? Então, quando eu divido aqui 120 mil reais por 0,04, chegamos a um montante total aqui que deve ser acumulado de 3 milhões de reais, ok? Então, esse é o valor total que o investidor ele tem que chegar para ter uma aposentadoria confortável, segundo
a regra dos 4%, ok? Então, tendo ali a rentabilidade média de 4% acima da inflação para se chegar a esses 3 milhões. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde tem o acesso para uma calculadora automática para chegar nesses 4%. É do site Clube dos Poupadores. Então é só clicar, você vai lá para o site, coloca lá o valor que você quer ter mensal, ele vai tirar o valor anual e já tira também os 4% comparado. Então, esses 120 mil reais é o 4% anual que vai dar o montante total lá no final, ok? E aqui também eu vou fazer agora uma projeção utilizando da calculadora financeira. Para quê? Para se chegar a uma realidade do investidor. Quanto que ele tem que aportar todos os meses durante um período de 20 anos? É claro, você vai fazer essa simulação para a sua realidade. Eu estou tomando como parâmetro aqui 20 anos para se chegar a esse montante de 3 milhões de reais. Quanto que o investidor ele tem que aportar? É claro que vai depender muito da taxa de rentabilidade. Eu trago uma taxa média de rentabilidade aqui de 1% ao mês, que dá uma taxa equivalente aí de 11, 12% ao ano. Então, considerando a nossa inflação atual, que está próximo de 5, 6%, dá mais ou menos aqueles 4% acima da inflação, ok? Então é só uma simulação, você traz aí para a sua realidade, tanto no período quanto no aporte. Mas qual o valor de aporte que a gente tem que fazer? Então vamos entrar aqui no site, um emulador aqui da calculadora HP12C e vamos fazer a simulação. Então queremos chegar ao montante de 3 milhões, então vamos colocar aqui 3 milhões. Eu vou colocar aqui como montante final a ser obtido. Esse é o valor que a gente quer chegar. São 20 anos, então são 240 meses. Eu coloco aqui na letra N. E agora eu vou colocar a taxa. Qual é a taxa? 1%. 1% ao mês eu ponho no I aqui. E agora eu vou pedir para a calculadora financeira me trazer qual é o valor do aporte que temos que fazer todos os meses. Eu vou apertar aqui em PMT. Então ela traz para mim que esse investidor que quer chegar em 3 milhões de reais durante um período de 20 anos, ele tem que aportar 3 mil reais em média, aproximadamente, todos os anos para se chegar aí a esse montante final. Então a regra dos 4% diz que temos que chegar para uma renda mensal de 10 mil reais lá na aposentadoria, os 4% aqui para chegar no montante final é de 3 milhões. E para chegar nesses 3 milhões como montante final aqui, ó, a gente tem que aportar 3 mil reais, tendo uma rentabilidade média de 4% acima da inflação, ok? Então aqui é só uma projeção, é só uma ideia para a gente ver como é possível chegar a uma aposentadoria confortável, ok? E como eu disse, eu deixei o link aqui para calcular automaticamente na descrição do vídeo, você pode utilizar. E agora, vamos falar da fase de recebimento dos rendimentos, ou seja, a fase da aposentadoria. Falamos agora até aqui dos aportes, como chegar no montante, qual é o valor, e a regra dos 4% ajudou. E a regra dos 4% ela também vai ajudar na fase do recebimento dos rendimentos. Como que vamos utilizar desses recursos? Quanto de recurso eu posso utilizar anualmente, mensalmente, para que esse recurso se mantenha durante 30, 40 anos da aposentadoria, ok? Considerando que a expectativa de vida aumentou bastante nas últimas décadas, hoje nós só temos estudos de 30, 40 anos nesse sentido. E eu peguei um estudo de 3 professores americanos da Trinity University e trouxe para a gente aqui um estudo falando sobre o percentual de utilização dos recursos na aposentadoria. Qual é o percentual, na pior hipótese, no pior cenário em que o investidor pode utilizar durante a aposentadoria. E esse estudo ele tem como base de 1925, lá nos Estados Unidos, a 1955. Então, considerando uma carteira bem simples, com uma alocação de portfólio de 50% em renda fixa e 50% em ações. É isso que o estudo lá nos Estados Unidos fez. É claro, com a ressalva, tá? Está trazendo aqui dados do mercado americano. A nossa realidade aqui no Brasil é um pouco diferente, o que coloca em xeque muitas vezes
essa teoria dos 4%. E nesse estudo, chegou-se à conclusão durante todo esse período que o pior cenário para o investidor na aposentadoria, quanto que ele pode utilizar na pior hipótese para manter o patrimônio. E aqui, entre os anos de 1965 e 1968, que foi o pior período lá nos Estados Unidos, ele pôde utilizar 4% do seu patrimônio para mantê-lo durante 30 anos. E eu vou explicar aqui como funciona essa regra. Mas antes tem algumas polêmicas. Como eu disse, esse estudo é lá nos Estados Unidos, nós temos uma realidade aqui no Brasil, uma inflação um pouco maior, taxa de juros maiores, então uma realidade que pode ser não aplicada. Tá? Então deixa aqui nos comentários o que você acha, se essa regra é ou não aplicada ao nosso caso aqui no Brasil. E a expectativa de vida aumentou bastante desde que finalizou esse estudo para cá. Então hoje o cidadão médio aí, ele vive mais, ele tem uma expectativa de vida maior. Pode ser que esses recursos eles não sejam suficientes durante todo, né, para aproveitar nesse período, ok? E o estudo foi realizado em um período muito excepcional da economia americana, no momento ali onde a economia americana teve o desempenho. Pode ser que isso aí não venha se repetir no futuro. Feitas as ressalvas aqui do estudo, desse estudo, vamos falar como funciona a regra dos 4%. Quer dizer o seguinte, aquele montante acumulado, no primeiro ano de aposentadoria, você pode utilizar 4% desse patrimônio, ok? Então você vai pegar, no caso lá, eu peguei um exemplo aqui, você tem R$1 milhão acumulado, 4%, R$40 mil. Ou seja, em um ano você pode utilizar R$40 mil, esses 4% de 1 milhão. O que traz para nós aqui uma utilização de recursos na casa aqui de R$3.300 ao mês, aproximadamente. Então você vai utilizar isso no primeiro ano. E nos demais anos da aposentadoria, você vai usar os mesmos 4%, mais a correção da inflação. Então, aquele valor corrigido pela inflação. Assim, você consegue utilizar os recursos. Esse estudo foi utilizado para um período base de 30 anos, ok? Feito as ressalvas que hoje a expectativa de vida aumentou. Pode ser que o investidor viva mais, menos, mas dentro desse período ele consegue manter o patrimônio e fazer uma utilização racional dos recursos. Pessoal, isso aqui é só um estudo, é só uma ideia de utilização. É claro que muitas vezes esses valores aqui não fazem aqui parte da realidade da maioria do pessoal que acompanha aqui o canal, mas é para ter uma ideia de aporte e de objetivo financeiro. É claro que esses valores são muito altos, mas para trazer uma aposentadoria confortável, que os investimentos consigam fazer o seu papel de manter o valor de compra ao longo do tempo. Então esse é o objetivo aqui da regra dos 4%, aprender um pouquinho sobre ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar aqui, não esqueça de deixar o seu like. No final quero fazer um aviso, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para montagem, para estruturação de carteiras de longo prazo. Então, você quer aí fazer a estruturação, verificar no portfólio, uma alocação, ter ali um racional, um plano a ser seguido para ter uma estratégia mais segura e você ficar confortável com os seus investimentos. Tem um link aqui na descrição, é só clicar e entrar em contato com a minha equipe e vamos aí juntos montar um portfólio para que você invista com mais segurança. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!